A administração de materiais, gente, em provas de concurso, não é difícil. Eu não estou falando isso por ser professor do assunto. Se você se acostumar com as palavras, né, com as terminologias, é pura interpretação de texto. Vocês vão observar em alguns exercícios daqui a pouco que, interpretando o texto, você responde grande parte das questões. E, claro, conhecendo essas particularidades, você acaba, se Deus quiser, gabaritando essa prova. Pode aparecer na prova, por exemplo, numa única questão, 2 gráficos, 2 desenhos ali, e dizendo, eu tenho um consumo X e no gráfico tal o giro do estoque é maior? Pode. E como que eu percebo se num gráfico ou no outro o giro do estoque é maior ou menor? Se as quantidades forem as mesmas, a distância, né, o desenho for o mesmo e o tempo também, o giro maior de estoque é quando eu tenho uma menor distância entre esses 2 pontos, o ponto máximo e o ponto de reposição. Então, por exemplo, desenhando, alto giro de estoque, baixo giro de estoque. Certo? Então, se eu tiver uma distância menor entre a diagonal e a vertical, eu tenho alto giro de estoque. Se eu tiver uma distância maior, o giro é baixo. Observa que eu fiz esses 2 desenhos agora só para ilustrar o baixo giro de estoque e o alto giro de estoque, mas eu mexi na quantidade. No final dos meses, a quantidade que eu adquiri foi a mesma. Só que na linha branca, comprando mais vezes, e na linha verde, comprando menos vezes. Não alterei a quantidade. Mas eu posso alterar se quiser? Sim, sem problema algum. Certinho? Vai ficar mais fácil quando vierem os exercícios. Não faça essa carinha que vocês estão fazendo agora, não. Calma. Aqui também. São os mesmos. Então, por exemplo, este ponto aqui é o quê? Estoque máximo. Esse ponto aqui é o quê? Estoque zero. E no estoque zero eu preciso receber o quê? Reposição. Então eu posso chamar ou de momento de estoque zero, e coincidentemente, né, já que eu zerei, eu preciso receber o quê nesse dia? Reposição. Só que eu não recebi. Então, o que significa este ponto aqui? Estou com estoque negativo, não é zero não, é negativo. Por quê? Porque eu já estou zerado, fisicamente falando, só que eu já fiz encomendas. Então, quer dizer, estou devendo estoque. Neste ponto, eu preciso receber a reposição. Recebo essa reposição, cheguei novamente ao meu estoque máximo. O tempo vai passando e, se não ocorrer nova ruptura, eu voltei para o primeiro dente de serra. Se ocorrer nova ruptura, faço um novo desenho simbolizando essa ruptura. Na realidade, esse gráfico ele é utilizado pelo administrador só para ele ter um acompanhamento visual do que aconteceu na empresa durante um período, 1 ano, 2 anos ou a cada ano. Isso daqui não é nem tanto utilizado como ferramenta para o dia a dia. É uma ferramenta para que, numa reunião, ele mostre, por exemplo, em quantas vezes e qual foi o impacto da ruptura, em quantos momentos ocorreram ruptura daquele ano, ou durante 2 anos, 3 anos, enfim. Não é para o dia a dia, mas sim para mostrar a história. O estoque zero envolve ponto de reposição se for a minha estratégia ser reposto quando eu chegar em zero. Se não é minha estratégia ser reposto quando eu chegar em zero, e sim quando eu tiver ainda 10 caixas, aí já é estoque de segurança. Neste desenho, eu posso afirmar que o estoque zero é o momento do ponto de reposição? É o momento da reposição? Não, nesse desenho posso. Posso sim, só que meu fornecedor, por alguma razão, atrasou. Ou a minha rotina é trabalhar sob encomenda. Se eu tivesse aquele desenho de margem de segurança, eu posso afirmar que, vou fazer o desenho da margem de segurança novamente. Pronto. Virou com margem de segurança, com estoque mínimo ou estoque de segurança. Eu posso afirmar que o momento da reposição é zero, estoque zero. Agora não. Então é 10, 15, enfim, a quantidade que eu determinei aqui para o estoque mínimo. Se ela for junto ao gráfico, fica fácil responder. Neste gráfico, a pergunta da colega, o momento da reposição é quando o meu estoque é zero? Neste gráfico, sim ou não? Não. Então, no dente de serra do estoque de segurança, a resposta seria não. Agora, no dente de serra normal, sem ruptura, posso afirmar que o momento da reposição é quando o meu estoque é igual a zero? Sim. E agora, com dente de serra de ruptura, posso afirmar que o momento de reposição deveria ser aqui, quando é zero? Sim, mas não foi. Porque eu já estou negativo, eu já estou devendo itens para os meus clientes. Pergunta do colega, posso afirmar que quando eu fico negativo deve ser feito um pedido adicional? Depende. Se eu atuo mantendo estoques e fiquei negativo por uma falta de controle ou por um excesso de venda,
eu tinha que ter feito a reposição antes, imaginando esse aumento na demanda. Se eu atuo sob encomenda, ficar abaixo de zero é normal. Ficar devendo é normal, porque eu só vendo sob encomenda. Sim. Se o caminhão já está na estrada, ele vai me entregar a quantidade para suprir do zero ao estoque máximo, e não para suprir a encomenda. Então concorda que colocando esses itens no estoque, mas atendendo as encomendas, eu não cheguei no estoque máximo? Se eu tenho uma perspectiva de que esse mês vai ser muito parecido com o mês passado, eu preciso, no meio do mês, fazer um novo pedido. Então, o que vai acontecer com a organização do meu planejamento de materiais? Quebra. Porque eu vou ter que fazer um pedido no meio, em função do atraso da transportadora ou do meu fornecedor. Só que aí entra a negociação. Fornecedor, eu fiquei devendo encomendas porque você atrasou. Eu tenho que fazer um pedido adicional para repor o que eu usei nas encomendas. Só que você precisa prorrogar para mim a duplicata. E colocar no mesmo dia de vencimento, ou então mais para frente. Aí entra o poder de negociação do administrador de materiais. Porque eu fazer um novo pedido para suprir as encomendas e o meu fornecedor não me dá nenhuma regalia, sendo que a culpa disso foi do atraso dele, então eu tenho que começar a pensar a trocar de fornecedor. Esse fornecedor não está me atendendo com a qualidade que eu desejo ou mereço. Estou pagando, então tenho que ter alguma regalia. No mesmo espaço de tempo, os meses se passando, eu posso ter um giro maior de estoque e depois um giro menor? Sim, mas aí eu tenho que fazer um novo desenho. Perceba que um gráfico dente de serra, ele é um gráfico do que já passou. Não é um gráfico de futuro. Então aqui eu estou ilustrando momentos que já passaram. Então assim, vai acontecendo, vou fazendo o desenho desse gráfico para uma análise posterior. Do giro, sim. Só que concorda, por exemplo, ele está fazendo a pergunta, se eu tiver uma alteração no número de giro, eu posso afirmar que houve uma sazonalidade. Depende. Eu posso afirmar que por uma sazonalidade eu estou comprando mais vezes porque eu estou tendo um giro maior. Mas ao invés de eu aumentar o giro, eu poderia simplesmente aumentar o quê? A quantidade. Naquele momento. E aí quando eu tenho um pico, sazonalidade.